queridos amigos e irmãos, estamos aqui para mais uma EBD, para mais uma Escola Bíblica Dominical. É muito bom ter a sua participação conosco. Neste momento, eu convido você para nós iniciarmos o nosso estudo, lição de número 10, da revista Palavra e Vida. Hoje nós vamos estudar aí o livro de Números. O título do estudo de hoje é Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. Neste momento eu quero orar com você para iniciarmos assim o nosso estudo. Querido Deus, amado Pai, nesta hora, Deus querido, colocamos diante do Senhor as nossas vidas e suplicamos a Ti, ó Deus querido, a Tua direção, ó Pai, neste momento onde vamos mais uma vez estudar a Tua Palavra, Deus. Ajude-nos, ó Deus querido, na compreensão das verdades bíblicas. Fale aos nossos corações, fale conosco nesta manhã. É a oração que a Ti fazemos, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar aí neste momento estudando hoje, na lição de número 10. Na semana passada nós falamos um pouquinho aí sobre o livro de Levítico, e naquela ocasião nós falamos aí sobre a antiga aliança e a nova aliança a partir de Cristo. Falamos sobre o sacrifício temporário dentro do Antigo Testamento, e a partir de Cristo, o sacrifício poderia se dizer permanente. Através de Cristo Jesus, Jesus é o sacrifício, já se sacrificou, já tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Então, nós estamos neste trimestre refletindo sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, sobre o Pentateuco. Cada domingo temos aí lições maravilhosas e hoje iniciando aí falando sobre Números, tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. Eu quero convidar você aí a abrirmos a palavra de Deus em Números, capítulo 1. E nós vamos estar lendo nos versos 1 a 4. Números, capítulo 1, de 1 a 4. Diz o texto: O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída dos israelitas da terra do Egito. Fazei uma contagem de toda a comunidade dos israelitas, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, com os nomes de todos os homens, um por um. Tu e Arão os contareis, segundo os seus exércitos, os da idade de 20 anos para cima, isto é, todos os de Israel, que podem sair à guerra. De cada tribo, o homem que seja chefe da casa de seus pais vos auxiliará. Este é o texto base do nosso estudo de hoje, e hoje nós vamos fazer aí uma reflexão panorâmica sobre o livro de Números. Números é um livro importante para conhecermos, Embora o livro de Números seja um livro muito pouco, poderia aqui dizer, falado, lido, refletido, mas conforme estudaremos hoje, é um livro de grande relevância e importância para as nossas vidas, porque faz parte do cânon, faz parte da Bíblia, da Palavra de Deus, e é um livro divinamente inspirado por Deus. Então nós vamos aí falar um pouquinho, de forma panorâmica. O livro ele registra os percalços na peregrinação do povo de Israel, E o livro de Números, ele vai tratar sobre isso. De forma panorâmica e geral, o livro de Números, ele vai tratar sobre a severidade, sobre a benevolência de Deus ao disciplinar o seu povo. Números, ele vai tratar do povo de Deus, em uma marcha, O povo ali está marchando, está caminhando em direção à terra prometida. E este momento de peregrinação, este momento de deserto, ele é marcado ali por guerras, por batalhas, por lutas, por aprendizados.
né? E isso é o foco do nosso estudo de hoje, é por isso que o livro de Números ele trata sobre a severidade e a benevolência de Deus ao disciplinar o seu povo. O livro ele registra os percalços, como já disse, da peregrinação do povo de Israel, por não crer nas promessas de Deus. Aquela geração lamentavelmente não entrou em Canaã, com exceção de Josué e Calebe, né? Quando nós olhamos para Números capítulo 32, e eu quero ler este texto com você, Números 32, né? O verso 11 e 12 vai dizer assim: certamente os homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, por não perseveraram em seguir, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, pois perseveraram em seguir o Senhor. Então, irmãos, o texto bíblico nos evidencia, né, que por conta de não haver perseverança, né, dos israelitas nas promessas de Deus, apenas dois homens, Josué e Calebe, vão experimentar de entrar na terra de Canaã, né? Apenas eles, pelo fato deles perseverarem em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus, em andar com Deus, em tomar posse das promessas de Deus. Aprendemos uma preciosa lição aqui para as nossas vidas, né, no livro de Números. Quantas bênçãos, irmãos, nós podemos perder justamente por não crer nas promessas de Deus. Apenas Josué e Calebe tiveram o privilégio de entrar na terra prometida porque eles se apossaram da bênção. Eles acreditaram, eles perseveraram em seguir a Deus, eles perseveraram em viver, né, de maneira obediente, de maneira perseverante, né, em seguir a Deus. Eles creram na promessa de Deus. E conforme aqui acabei de ler, né, quantas bênçãos nós podemos perder justamente por não crer nas promessas de Deus. Aquele povo, depois de ver, irmãos, todos os sinais poderosos que o Senhor havia realizado no meio deles, realizado no Sinai, ainda permaneceu obstinado em não crer no cuidado e nas promessas de Deus. E nós, né, devemos tirar isso de aprendizado para as nossas vidas, pois é necessário que a gente tenha o devido cuidado para não cometer os mesmos erros que aquele povo hebreu cometeu. Este é o grande ensinamento que podemos extrair do livro de Números. O cuidado que devemos ter de crer nas promessas de Deus, de tomar posse das bênçãos de Deus para nossas vidas, de sermos perseverantes em viver segundo os desígnios de Deus, em viver segundo a vontade de Deus, porque há muitas bênçãos quando nós optamos por fazer não a nossa vontade, mas por fazer a vontade de Deus. Então, o trajeto que deveria, quando nós olhamos para o contexto dos israelitas, o autor aqui ele coloca que o trajeto do Egito até a Terra Prometida era um trajeto curto, pequeno, que seria realizado com apenas alguns dias, mas pelo fato de o povo não entender, né, o povo passou 40 anos peregrinando no deserto. E este tempo de peregrinação no deserto foi um tempo de maturidade, foi um tempo da pedagogia de Deus, poderia-se dizer. Um tempo onde eles deveriam crescer, aprender, amadurecer, perseverar, aprender a importância de honrar a Deus, de ser obediente a Deus. Então, o trajeto ele dura 40 anos. E nós precisamos estar atentos nas promessas de Deus, em obediência a Ele, para não perecermos em meio aos desertos que a nossa peregrinação neste mundo nos impõe. Há dias atrás, não me recordo se foi ministrando na EBD ou se foi ministrando numa quarta-feira em nossa igreja, eu disse que
nós precisamos ter o entendimento de que o deserto não é o nosso estado final, mas é o meio pelo qual Deus nos molda, é o meio pelo qual Deus trabalha em nós e através de nós, é o meio pelo qual Deus nos proporciona crescimento, é o meio pelo qual Deus nos proporciona maturidade. O deserto é um tempo pedagógico, é um tempo de amadurecimento, de crescimento. Não é o nosso estado final, e torno aqui a repetir isso, neste momento aqui que estamos estudando e olhando um pouco para o contexto do livro de Números. Então, o livro de Números ele é muito importante, porque Números trata do povo de Deus marchando em direção a Canaã, um caminho cercado de obstáculos, de dificuldades, de pelejas, de lutas, mas um caminho também cercado de crescimento, de aprendizado para aqueles que assim souberam aproveitar. E esta marcha do povo de Israel tipifica muito a nossa vida hoje como cristãos, irmãos. Porque da mesma forma, neste mundo, nós aqui estamos como peregrinos. Somos peregrinos, somos forasteiros neste mundo. Nós estamos apenas passando por este mundo e nesta caminhada que estamos tendo, nós estamos caminhando em direção a Canaã celestial. Estamos neste mundo caminhando, Nossa pátria final, o nosso destino final, nós sabemos que é o céu. E enquanto estamos aqui neste mundo peregrinando, nós devemos estar com o nosso olhar fixo na pessoa de Jesus. Nós devemos olhar para Jesus, focarmos em Deus, focarmos nas coisas de cima e não nas deste mundo, naquelas que são temporárias. E nós devemos a cada dia sermos motivados, impulsionados por Cristo, pela promessa de Deus, de que um dia estaremos na eternidade, que um dia estaremos no céu, como servos de Jesus, marchando neste tempo. O livro de Números nos ensina a mantermos o foco, a vivermos em obediência a Deus, em mantermos comprometidos com Deus, em também sabermos que Deus tem promessas para as nossas vidas e que Deus fez uma aliança com o seu povo e que Deus é fiel para cumprir esta aliança e nós devemos permanecer como Josué e Calebe, sermos perseverantes. Perseverantes, irmãos, perseverantes. Então, este livro, ele retrata um pouco a nossa realidade, ele retrata um pouco o contexto de vida que nos encontramos. Não devemos focar no tempo presente, no momento atual, nas circunstâncias que este mundo nos apresenta, mas devemos focar nas coisas de cima, tendo consciência que nós estamos peregrinando neste mundo, que nós estamos aí caminhando como o exército de Cristo rumo aos céus, rumo ao novo céu e à nova terra que Deus tem preparado para nós, conforme diz a sua palavra. O nosso estudo também, ele nos fala sobre a fidelidade e o cuidado de Deus sobre a vida dos hebreus, sobre a vida dos israelitas. No livro de Números, nós podemos aprender a história de um povo que muitas vezes ficou desanimado e com medo diante das dificuldades. E da mesma forma, irmãos, é inevitável que em alguns momentos da nossa vida, que em alguns momentos da nossa caminhada neste mundo, nós ficamos não muito diferente disso. Ficamos desanimados, ficamos com medo diante das dificuldades. Mas o livro de Números, ele também nos mostra, irmãos, como reagir diante das dificuldades da vida. Nós devemos manter perseverança em Deus, em caminhar com Deus. Não podemos sucumbir diante do medo, diante da frustração ou desistir das promessas de Deus para conosco. Mas muito pelo contrário, devemos nos manter firmes e focados na direção do Senhor. É como nós cantamos o
o hino do nosso cantor cristão, né? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme nas promessas de Jesus. Este é o tipo de comportamento que devemos ter diante, né, do tempo em que vivemos, diante das circunstâncias à nossa volta. Devemos olhar para Jesus, continuarmos focados em Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que há de vir, aquele que voltará para buscar o seu povo, para buscar os salvos, para buscar a sua igreja, irmãos. Então, o livro de Números é importante, nos ensina e nos mostra a importância de refletirmos sobre a nossa caminhada, porque como os israelitas também estamos caminhando e devemos estar muito focados em Deus, muito focados no nosso compromisso com Deus. Deus tem compromisso conosco, Deus é fiel, Deus cuida do seu povo e o livro de Números é um retrato disso, né? O livro de Números é um retrato do cuidado de Deus. Diz o texto, diz a Bíblia, que este povo era cuidado pelo Senhor, né? Durante o dia, uma coluna de nuvem, né, estava sobre eles ali, cobrindo-os, os guardando, né? A Bíblia também diz que no tempo de peregrinação, né, no deserto, um tempo de 40 anos, né, diz a Bíblia que nada lhes faltou, nada lhes faltou. Diz a Bíblia que até mesmo as suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não incharam. E Neemias, ele testifica acerca disso. Vejamos o que diz o livro de Neemias, Neemias capítulo 9, o verso, né? Neemias capítulo 9, a partir do verso de número 18 até o verso 21, diz assim: mesmo quando fundiram para si um ídolo em forma de bezerro e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e quando cometeram grandes blasfêmias, tu não os abandonaste no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia, a coluna de nuvem não deixou de guiá-los pelo caminho, nem de noite, a coluna de fogo deixou de iluminar o caminho em que deveriam andar. Também lhes deste o teu bom espírito para instruí-lo. Não retiraste da boca do teu povo o teu maná. E quando tiveram sede, lhes deste água. Durante 40 anos os sustentaste no deserto. Não lhes faltou coisa alguma. A roupa deles não envelheceu e os pés deles não ficaram inchados. Isto é a palavra de Deus, irmãos. Neemias testifica acerca daquilo que os israelitas, anos e anos anteriormente, haviam vivido, experimentado do cuidado de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mesmo o povo construindo para si bezerros, ídolos, mesmo o povo sendo negligente, mesmo o povo vacilando, pecando, errando contra Deus, Deus exerceu misericórdia sobre eles, irmãos. É fato que Deus é fiel. Deus é fiel a quem? Deus é fiel a si mesmo. A Bíblia diz que Deus é fiel a si mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus cuida do povo. Deus cuida do seu povo. Nada lhes faltou. Deus sempre cumpre os seus planos, irmãos. Deus sempre cumpre os seus planos, pois a sua vontade é soberana. Como é bom, irmãos, servir ao nosso Deus. Como é bom ter a certeza de que Deus é por nós. Como é bom saber que Deus cuida de nós. Conforme o salmista, no Salmo de número 4, verso 8, diz que Ele nos conduz em segurança. Deus nos conduz em segurança. É Deus quem nos segura, irmãos. É Deus quem segura em nossas mãos. É Deus quem cuida de nós, é Deus quem supre as nossas necessidades,
é Deus quem nos dá saúde, é Deus quem nos dá o alimento diário, é Deus quem nos dá o sono, é Deus que nos dá o que vestir, é Deus que nos dá o que comer, é Deus que nos dá o ar que respiramos, é pela graça e pela misericórdia de Deus. E o povo de Israel experimentou isso, nós também experimentamos isso, porque Deus, ele é infalível em suas promessas, ele é fiel em seu amor e ele é poderoso para cumprir cada um dos seus propósitos em nossas vidas. Novamente, repetindo, para que nós possamos refletir e pensar sobre isso, Deus, ele é infalível em suas promessas. Ele nos ama, ele é infalível em suas promessas, ele é fiel em seu amor e ele é poderoso para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Portanto, irmãos, falamos aqui sobre a fidelidade de Deus, Números retrata sobre isso. Embora o nome do livro, para nós, o significado às vezes parece confuso, mas Números no hebraico quer dizer no deserto. Então, no hebraico, ele tem o seu sentido mais claro, mais real, no deserto, pois ele fala da peregrinação do povo no deserto. Então, essas são as lições que nós podemos extrair do livro de Números. O autor do estudo de hoje, ele faz destaques interessantes sobre o nosso estudo. Ele destaca, ele faz 5 colocações, 5 lições espirituais a serem extraídas do livro de Números. A primeira é que a representação do tabernáculo é central no livro. Isso representa a centralidade de Deus, em suas vidas. O livro fala sobre o tabernáculo, que a nuvem protegia também o tabernáculo, e o tabernáculo aqui ele representa a presença de Deus. Então a primeira lição, a primeira é que a representação do tabernáculo é central no livro. Isso representa a centralidade de Deus em nossas vidas. Devemos dar a Deus prioridade em nossas vidas. Devemos dar a Deus centralidade, irmãos, em nossas vidas. Isso é bíblico. Isso está claro no livro de Números. Também o Evangelho de Mateus nos fala sobre isso, sobre buscarmos a Deus, sobre termos Deus como prioridade. Deus precisa ser prioridade nos nossos cultos. Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. Há muitas pessoas que não estão desfrutando das bênçãos de Deus porque Deus deixou de ser prioridade. Deus precisa ser prioridade. Deus tem sido prioridade na sua vida? Reflita, pense sobre isso, faça uma autoanálise, uma autoavaliação da sua vida, você com Deus. Uma segunda lição é o fato de que o Senhor sempre está no controle de toda circunstância e situação. Deus está no controle. Nada pode frustrar os planos de Deus. Nada pode. Uma terceira lição deste estudo é que Deus nos exige confiança e obediência total. A obediência sempre nos conduzirá a vitórias. A obediência sempre nos conduzirá ao êxito, às bênçãos de Deus. É importante, irmãos, sermos obedientes totalmente a Deus. Não viva parcialmente para Deus. Não seja omisso com você mesmo. A Deus, irmãos, nós não podemos enganar. Você engana um irmão da igreja, você engana o pastor, mas a Deus não. Deus conhece o meu coração, Deus conhece os nossos corações e nós precisamos ser honestos no nosso relacionamento com Deus, desenvolvendo uma obediência total a Ele, sem parcialidade, sem mentiras, sem omissões, sem esconder as coisas. Seja verídico, seja verdadeiro no seu relacionamento com Deus. O fato de saber que Deus, irmãos, conhece o nosso coração
deve despertar em nós integridade, honestidade, irmãos. É isso que estamos aqui falando. Essa é a terceira lição. É sobre o fato de que Deus quer de nós confiança e obediência total, né? Este é o segredo da vitória, das bênçãos de Deus. A obediência atrai as bênçãos, né? Consequência. Então, uma quarta também lição espiritual para a nossa vida é que a nossa vida aqui deve ser encarada como uma peregrinação, né? Peregrinação. Nós somos forasteiros neste mundo, é algo que já disse anteriormente. Nós estamos em terras estranhas, porque o nosso reino é celestial. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria, o nosso destino final, eu digo do salvo em Cristo Jesus, é o céu. É o céu. Por fim, irmãos, a quinta lição consiste no fato de que todas essas coisas foram escritas na palavra de Deus para nossa exortação e ensino. E uma importante lição é que o pecado sempre se constitui um problema que necessita ser tratado diariamente com Deus. Nós estamos aí diante de um povo, os israelitas, rebelde, né? Que negligente, desobediente, e aqui nós aprendemos nesta manhã sobre a importância de termos uma vida honesta com Deus, de sermos obedientes a Deus totalmente, que Deus possa nos abençoar nesta manhã, que Deus possa cuidar do seu coração, que Deus possa cuidar das nossas vidas e que nesta manhã nós possamos ser ministrados por esta palavra, trazendo sobre nós consciência, né, de que vida com Deus, irmãos, é algo muito sério. Né? Viva com Deus, viva para Deus, leve o relacionamento com Deus a sério. Né? A vontade de Deus é a nossa santificação. Né? A vontade de Deus é nos abençoar, irmãos, com bênçãos celestiais. Né? É para que nós possamos desfrutar de uma boa vida, de uma vida de paz, de tranquilidade no Espírito Santo. É para que nós possamos desfrutar da bênção vindoura que será o céu, de estarmos um dia na eternidade com Deus. Portanto, isso deve despertar em nós, né, desejo de sermos consagrados a Deus, tendo consciência, né, que às vezes nós passamos por desertos, é verdade. E estes desertos, em alguns momentos, são desertos prolongados, mas que neste tempo de desertos, Deus está trabalhando em nós e através de nós. Então, deserto não é o nosso estado final, né? Mas é um período, é um momento, ele é temporário. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, né? Abençoar a nossa igreja, cuidar do seu coração, do meu coração nesta manhã, e que nós possamos a cada dia vivermos debaixo da graça deste Deus maravilhoso, este Deus que supre, este Deus que cuida, este Deus que sempre nos conduz em segurança. Amém? Deus te abençoe, né? Tenha um excelente dia, um dia abençoado. Logo mais às 19h30 nós teremos o culto, pregação da Palavra de Deus. Nos próximos 2 domingos nós vamos aí refletir sobre o discurso de Jesus acerca do fim dos tempos. E eu convido você a vir, a estar conosco no nosso templo, às 19h30, né, para juntos nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Deus te abençoe, tenha um excelente dia, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado por este estudo, ó Deus. Abençoe, ó Deus querido, as nossas vidas a cada dia mais. Pai, muito obrigado, ó Deus querido, por este estudo maravilhoso, por esta lição, ó Deus. O livro, a Tua palavra é riquíssima, como a Tua palavra nos abençoa, Deus. Pai, ajude-nos, ó Deus querido, a cada dia mais a termos amor pela Bíblia e prazer de viver uma vida segundo a Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos de forma obediente, ó Pai querido, ao Senhor, uma obediência não parcial, mas uma obediência total
Ajude-nos, ó Deus, a viver uma vida entregue e consagrada ao Senhor. Cuida de nós, ó Deus. É a oração que a Ti fazemos nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.